Olá, meus queridos alunos, estamos juntos mais uma vez, agora mais perto das férias, né? Uma pausazinha que nós vamos ter, mas vamos avançando um pouquinho mais nesta quinzena, previsto então esse estudo que nós vamos fazer de Schopenhauer. Confesso que nossa apostilazinha, né? O nosso livro, ele ficou um pouco mais extenso, mas não se assustem, porque nós temos essa videoaula de agora, o livro, o fórum que nós vamos fazer sobre Schopenhauer, que faz parte também, e a avaliação na próxima semana. Lembrando que na próxima semana nós teremos somente a avaliação, uma revisão que é necessária ser feita, mas esse texto de Schopenhauer, mesmo o fórum, a gente pode finalizá-lo até entrarmos de férias, ok? Então, sem muito alarde, a gente tem como caminhar muito bem com relação a essas questões. Vamos lá então aprofundar um pouco esse pensador, um tanto quanto controverso, que é Schopenhauer. Schopenhauer ele é contemporâneo de Hegel, de Marx, né? Um pensador alemão também, então está dentro, né, da lógica do movimento idealista, mas ele se manifesta como um contraponto a esse movimento, né? Inclusive, ele não poupa críticas, sobretudo a Hegel, né? Muitos chamam Schopenhauer de pessimista, muitos, né, falam que a leitura dos textos de Schopenhauer não são recomendáveis por conta da visão negativa que ele tem da vida e pode levar as pessoas a fazer até alguma besteira, mas besteira é pensar dessa forma, uma vez que o pensamento do Arthur Schopenhauer é de um cara que vê o mundo de uma certa forma com uma certa negatividade, mas apresentando na sua visão o que conta realmente no mundo. Então, seguindo um pouco o que a gente estudou de Immanuel Kant, né, ele fala que tudo que existe para o conhecimento, isto é, o mundo inteiro, é fenômeno. Né? E aí, diferindo de Kant, ele fala que o que Kant chama de coisa em si, ou mundo real das coisas, é uma ilusão que vela a realidade das coisas em sua essência verdadeira e autêntica, que é representação, que tem duas metades essenciais, necessárias e inseparáveis. Primeiro, o sujeito, ou seja, cada um de nós, né, que é aquilo que tudo conhece sem ser conhecido por ninguém, fora do tempo e do espaço. O sujeito ele ordena as representações, sensações, percepções, pensamentos em um cosmo cognoscitivo, ou seja, capaz de conhecer a realidade por meio da categoria da causalidade. E por outro lado, o objeto é aquilo que é conhecido e condicionado pelas formas a priori do tempo e do espaço. Né? Lembrando então de Kant, Schopenhauer também toma o tempo e o espaço como um objeto do conhecimento, uma condição a priori até de todo conhecimento se fazer realidade. Então toda a realidade do objeto, da matéria, se esgota também em sua causalidade. Lembrando que Kant ele tinha 12 categorias, né, a priori, e que Schopenhauer ele reduz todas essas categorias à categoria de causalidade, né, que é princípio de razão suficiente, cujas 4 formas determinam as categorias dos objetos cognoscíveis, ou seja, os objetos que podem ser conhecidos. E aí nós temos os objetos naturais, a necessidade física, o tornar-se, né, o devir, como alguns filósofos, como Heráclito, falavam, né, que o mundo é uma constante transformação, o mundo da natureza. Os juízos e os silogismos, que é a nossa necessidade de conhecer as coisas, então uma necessidade lógica. Então eu, como sujeito, eu tento compreender esse mundo que apresenta-se para mim como fenômeno, né, como uma representação, né, de uma realidade. Os entes aritméticos e geométricos, que aí a gente cria uma matemática, uma lógica, né, para compreender essa realidade que revela o próprio ser das coisas. Então, continua, né, mesmo estando já numa filosofia contemporânea, nós temos aí a centralidade da matemática
como algo fundamental para o conhecimento. E as ações e seus motivos, né, a necessidade moral que procura compreender, né, a motivação dos atos. Ora, esse mundo, né, como que se apresenta para mim como fenômeno, ele se apresenta como um número, né, de Kant como coisa em si, mas o que Schopenhauer coloca como fundamental e que move esse mundo é a vontade. Abro um parêntese porque um pensador posterior a Schopenhauer, ele vai trabalhar todas essas questões, claro que no campo do psicológico, da psique, né, e aí a psicanálise, que é Sigmund Freud, ele vai trabalhar as duas pulsões, né, que são as pulsões que motivam toda a ação humana e que tem muito a ver com essa vontade de Schopenhauer, que para, né, o Freud, né, era Eros e Thanatos. Eros, a pulsão de vida, Thanos, a pulsão de morte. Que a gente pode traduzir essa questão da pulsão como essa vontade que leva o sujeito, que é o único, né, que é o ser humano, capaz de compreender a realidade a partir da vontade. Nós somos contínua vontade, esse ímpeto cego, irresistível que penetra e se estende por todo o universo. A vontade é única e irracional. E aí ela leva a uma insatisfação insaciável e eterna, um conflito e dilaceração. Daí segue que a vida no universo é dor e a história humana é acaso e céu. Por quê? Né? Por que a gente fala que a vida humana é necessidade e dor? Se a necessidade ela é satisfeita, enquanto eu tenho necessidade de alguma coisa e não a tenho, eu tenho dor por causa daquilo. A partir do momento que eu a satisfaço, eu novamente eu renovo essa necessidade. Vocês podem ver que a gente nunca está satisfeito. A gente quer uma coisa, a gente busca outra coisa. E se a gente chega a um momento que a gente tem a saciedade, a gente não renova essa saciedade, a gente entra no tédio, na desmotivação, na depressão. Então, se você não consegue a coisa, você tem dor. Se você consegue, você tem saciedade, tédio e depois você renova essa sua dor, né, por sempre buscar as coisas. Mas Schopenhauer, ele fala que o viver é dor, mas ele apresenta caminhos de redenção, de libertação dessa dor humana. Né? Se você para simplesmente na dor, você vai parar no pessimismo de Schopenhauer. Né? Mas se você vai além, você chega nos pontos de redenção que enchem a vida humana de cor, de sentido, de realidade. Então, quando o homem chega a compreender que a realidade é vontade, então ele está pronto para a redenção, cujas etapas de ascensão ou de resolução disso se dá a partir da arte, que é a experiência estética, principalmente a música. Né? Ele fala que a música ela nos redime, né? Que ela torna objetiva a vontade e é a anulação temporária da vontade. A arte nos leva para um outro plano com relação à realidade, quando você lê um bom livro, quando você ouve uma boa música, quando você vê uma peça teatral, quando você vê um bom filme de cinema, você é tirado desse mundo da representação e das motivações da vontade, vamos dizer assim, e você é levado para um outro campo. A justiça é o reconhecimento dos outros como iguais a nós. Então, você também, a partir da justiça, você busca um certo reconhecimento do outro, não simplesmente como objeto de satisfação dos seus desejos, mas alguém que merece cuidado, merece respeito, enfim. E aí entra a bondade também, a compaixão, que significa sofrer com o outro, entender o sofrimento do outro, para com os seres que vivem o nosso mesmo destino trágico. Né? E essa bondade, essa compaixão é o fundamento de uma ética schopenhaueriana. Né? A ascese, né? E aí como um instrumento de libertação total, primeiro como livre e perfeita castidade, que arranca o homem da vontade de viver. Então ele fala que quando o homem ele consegue se libertar dessa vontade, aí lembrando, né, toda a realidade
que é muito cara a Schopenhauer, que é contrapor a filosofia grega, a filosofia indiana, né, toda a questão lá dos Vedas, da filosofia, né, manifestada, né, nos livros da filosofia indiana, aparece esse caso de que o homem que consegue atingir realmente o seu ápice é aquele que consegue controlar a sua vontade. E isso tem a ver com a ascese cristã também. Se nós formos pensar, por exemplo, o ideal cristão manifestado na vida monástica, na vida religiosa, nos votos de pobreza, castidade e obediência, o que significa isso? A renúncia, né, à vontade dos bens materiais, de querer os bens materiais, e aí o ideal de uma libertação, de que você vive melhor sem esses bens materiais, ou sem essa vontade, né, frenética de conquistar cada vez mais, da castidade, que aí entra a questão do desejo sexual, né, e a questão da vontade em si, né, de definir os rumos da vida, né, do voto de obediência, que em suma seria a obediência a Deus. Schopenhauer não é religioso, mas ele busca na religião, tanto lá dos hindus quanto cristã, esse princípio para compreender a forma de frear, né, essa vontade insaciável da vida humana que leva sempre à dor, né, ou ao tédio, né, como ele próprio coloca. E a noluntas, né, aí é um trocadilho, né, que Schopenhauer faz, porque vontade em latim é voluntas, né? A noluntas seria a negação dessa vontade, seria a cessação completa do querer, né? E aí, nesse princípio da noluntas, você tem essa libertação final, né, da que a gente conseguiria, né, fazer de uma libertação humana total nesse sentido. É importante perceber esse pensamento e buscar compreendê-lo para que a gente possa até mesmo compreender outros pensadores que virão posteriormente e que beberão do pensamento de Schopenhauer. Falo sobretudo de Nietzsche, que nós estudaremos quando retornarmos das férias, e depois também Heidegger, que vai puxar um pouco esse pensamento de Schopenhauer. E lembrando, né, a gente mesmo brincou do nosso livro na apresentação que a gente fez, né, com várias charges, né, vários posts, vamos dizer assim, do site, da página, né, do Facebook da filosofia moderna, que sempre apresenta Schopenhauer entediado, cansado com a realidade, cansado de viver. E é interessante a gente entender o porquê dessa representação e como que isso vai se concretizar na vida real, né, do pensamento do filósofo. Tá? Uma boa semana para todos, né? A partir de hoje, segunda-feira, né, vocês podem estar acessando, né, e qualquer dúvida, entre em contato conosco através do nosso grupo ou mesmo através da nossa página do Moodle. Abração. Fiquem com Deus, cuidem-se.